Muito boa noite a todos os que aqui se reúnem neste nosso encontro virtual para tratarmos um tanto de alguns temas relativos ao direito das notas, direito notarial. Ao tempo em que cumprimento e agradeço ao Dr. Pedro Bragato por ter de imediato postado o texto a que se refere a nossa exposição de hoje, e, ao mesmo tempo, vou saudando aqui o doutor Hilário Lula e a doutora Mônica Guimarães Macedo Della Vecchia, doutora Laura e outros que, em seus nomes, ficam de logo saudados. Quero agradecer mais uma vez ao Colégio Notarial do Paraná pela oportunidade que me concede de, neste seu prestigioso local eletrônico, produzir e publicar alguns pequenos textos referentes ao direito notarial. Agradeço ao atual presidente, que está em exercício, doutor Renato Lana, e muitíssimo à doutora Mônica Della Vecchia, que teve a ideia desta publicação. Cumprimento a doutora Isabela Bicalho e a doutora Graziela Guerra, que tem um programa acadêmico em Jaboatão de Guararapes, que é digno de muito aplauso. Bom, nós estamos cuidando desde algumas aulas a esta parte, com alguns intervalos, em virtude da circunstância de que esses textos são publicados a cada 15 dias no endereço eletrônico do Colégio Notarial do Paraná. O colégio publica deste modo até para facilitar a meditação eventual daqueles que querem aceder a eles antes da nossa exposição. Mas nós, como eu dizia, estamos tratando já de um tempo a esta parte do relacionamento entre o notário e a moralidade pública. É algo que apresenta a sua complexidade, não é um tema muito frequentado por aqueles que cuidam do trabalho notarial, embora não faltem autores que tenham cuidado especificamente desse assunto. Queremos lembrar, só para nos referirmos a pensadores contemporâneos, dois deles falecidos, José Castantobenhas, Juan Valiente de Goytisolo, e ainda vivo, esses dois são espanhóis, né? Ainda vivo o notário argentino Bernardino Monterrano. A nossa dificuldade sempre está em um ambiente laico, secular, no qual vivemos, no qual se encontra o Brasil de nossos tempos, definir o que seja a moralidade pública. E por isso, vali-me aqui, por brevidade de causa, das férteis lições de Bernardino Monterrano, que, por sua vez, as calca na doutrina clássica. E, portanto, tem um fundamento racional, na medida em que a razão vai buscar essas normas do bem agir, da boa conduta, do bom comportamento, na realidade das coisas, na natureza mesma das coisas. Como se diz, na natura rerum, que é a tradução literal de natureza das coisas. A gente procura-se, pois, como se diz, na res natura, ou seja, nas res natura, ou seja, nas coisas da natureza, e na natura rerum, na natureza das coisas. É assim que se encontram estas normas de moralidade pública. E avançamos nesse aspecto, observando que a moralidade pública é para o cumprimento de todos na comunidade. Mas de todos não significa que alguns não estejam, de certo modo, mais obrigados a observar essa moralidade pública pelos postos que ocupem na vida social. E entre esses está
seguramente o notário, cuja exemplaridade de vida tem um papel pedagógico notável no ambiente social. Então, como eu disse em uma das exposições passadas, de um notário nunca se espera que vá resultar alguma mentira. Então, os notários precisam compreender essa imensa relevância de que são dotados. Se abandeiraram de uma tradição magnífica, de uma tradição várias vezes secular, eu conheço vários notários que respondem à altura a esta grande missão do notariado. Bom, nós na aula anterior começamos a tocar um dos temas mais específicos dessa moralidade pública, que é o da religião, que é uma parte virtual da virtude da justiça. A virtude da justiça é uma virtude cardeal, tem várias anexas, entre as anexas, as virtudes de veneração, e dentro destes hábitos ou virtudes de veneração, temos a virtude da religião. Eu já havia dito na aula anterior, e insisto muitíssimo nesse momento, que não se trata aqui de examinar o objeto ou o conteúdo da virtude da religião. Esta aula não é uma aula de religião, tampouco uma aula de teologia revelada. E se nós tivermos que indicar uma perspectiva para essa nossa exposição aqui, é a perspectiva cultural, ou seja, é considerar a religião como um fenômeno da cultura, independentemente do seu conteúdo, portanto, da matéria do seu objeto, do seu sujeito. Portanto, aqui eu me limito a apontar no plano fático, no plano dos fatos, a relevância que tem a vida da religião nas comunidades que ela alimenta, de que ela participa. E chamo aqui a atenção, logo de saída, para um texto magnífico, um excerto magnífico desta obra notável de Lewis Mumford, A Cidade na História. Seja um livro que deveria ser estudado muitíssimo por todos aqueles que têm alguma função a exercitar na vida urbana, na cidade. Diz ele que sempre, nas comunidades, se descobrem um palácio, um celeiro e um templo. Palácio, celeiro e templo. Ou seja, a política, com a vida cortesã, a economia, com a ideia do mercado, do celeiro, e o templo, a vida religiosa. E isso põe em relevo, pois, o rotineiro papel pedagógico e nutriente da vida moral dos povos pela religião. Bastante sugestivo, portanto, da guarda e da prática pelos bons notários, a quem, notários, incumbe, pela palavra, mas, sobretudo, pelo exemplo, contribuir para a educação do povo e a consecução do bem comum. Bom, então, aqui, o de que se cuida não é do valor mesmo da religião enquanto conteúdo, enquanto algo dirigido à honra e ao culto de Deus. Vamos deixar isso de lado. Usando a expressão grega adequada, faremos uma epoquê, ou seja, uma abstração da veracidade da religião. Vamos examinar como fenômeno cultural. Porque examinar aqui a veracidade da religião exigiria revolver um tema que vai muito além do plano do direito notarial e não cumpre a função a que se dedica essa referência da moralidade pública. A religião pode ter um aspecto formativo da moral, mas não se confunde com a moral. Aliás, dentre os graves erros que se devem apontar para algumas práticas religiosas, está exatamente o de confundir religião com moral. Vou dar um exemplo aqui dentro do cristianismo. Lá pela meados do século XIV, surge na Europa, sob o influxo do nominalismo nascente, uma corrente religiosa que é conhecida como devócio moderna e que subsiste até os dias de hoje. A devócio moderna continua existindo.
o que eu vou falar aqui não tem nenhuma, nem menor intenção de fazer referência a esta ou aquela entidade, a esta ou aquela organização que cultive a devócio moderna. Mas qual era o problema da devócio moderna? Ela apanhava um aspecto de Cristo, ou seja, corretamente entendia que deveria adotar um pensamento cristocêntrico, colocando Cristo no centro das coisas, mas o fazia apenas pelo aspecto humano, o Cristo humano, o Cristo do ethos, ou seja, o Cristo do comportamento moral, sem considerar o Cristo místico, ou seja, a totalidade da ideia de Cristo e da realidade de Cristo. E por isso, termina por exceder-se na consideração do valor do sacrifício, do valor sacrificial de Cristo, e daí nascem essas ideias, que a meu ver já são extremamente excessivas, de que os cristãos não podem ser alegres, que os cristãos não podem ter bom humor, que os cristãos têm que estar sempre compungidos, sofridos, etc., porque senão não estarão à altura de Cristo. Mas qual Cristo? O Cristo sacrificado, o Cristo humano. Aliás, é uma leitura, no meu modo de ver, essa é a crítica que rapidamente estou dirigindo à devócio moderna, é uma crítica que põe à mostra uma leitura muito seletiva do Evangelho. Porque, reparem que a primeira manifestação pública de Cristo foi exatamente numa festa, não é? Nas bodas de Caná. Portanto, não vamos aqui reduzir todo o tema da religião ao tema da moralidade. E é por isso mesmo que nós não vamos reduzir, que não vamos tratar de averiguar a verdade da religião, ou seja, os aspectos da veracidade da religião. Por outro lado, é mais ou menos evidente que se existem várias religiões, uma será verdadeira, ou todas serão falsas, mas uma só poderá ser verdadeira. Ou seja, religiões que não se compatibilizam entre si, ou todas são falsas, ou só há uma verdadeira e as demais são falsas, com maior ou menor gradação de falsidade. O que se vai aqui apontar é, portanto, o valor da religião restritamente no território de seus efeitos de formação ética. Formação ética dos indivíduos e formação ética de toda a sociedade. Volto, portanto, a dizer que a religião não se confunde com a moral. Como o Cristo ético não esgota a ideia do Cristo místico. Ao lado do sentido próprio do termo religião, quer dizer, como virtude moral, anexa da justiça, cujo objeto é a prestação da reverência e do devido culto a Deus, há uma acepção imprópria, que abrange, atenção para isso, de modo muito amplo, desde uma ideia da religião como fonte normativa, ou como diz Antônio Manuel Espanha, uma fonte de normação social. A religião dá normas de conduta social. Lembremos, por exemplo, que a criação do povo hebreu devia seguir não só como um povo sacerdotal, o povo do culto, mas como uma constituição da natureza política que lhe foi dada. Também podemos chegar ao conceito de religião civil, mera religião civil, como, por exemplo, a pregada por Voltaire e Rousseau, que tanto mal fizeram com suas ideias à humanidade. Religião civil esta, que em vez do culto a Deus, que eu menciono aqui com a expressão latina, cultus Dei, culto de Deus, busca o cultus hominis, ou seja, o culto do homem. Nesse sentido, eu menciono, por ser importante a referência a um grande notário do nosso tempo, esta obra de Valerio Goitisolo, na sua Metodologia das Leis. Reparem que, eu queria chamar a atenção para isso, exatamente porque a religião faz parte da virtude da justiça, tratar de temas do direito sem considerar a religião é, na verdade, amputar do tema do âmbito da justiça, depois do âmbito do direito, que é o seu objeto,
uma parte importantíssima. Daí esta referência a Valério Guessolo, que num livro chamado Metodologia de las Leyes, trata da religião. De maneira que, em seu significado bastante lato, sequer o tema da transcendência tem aqui maior relevo conceitual, podendo designar-se religião, até mesmo, atenção nesse sentido bastante amplo, um credo imanente, ou seja, que não tenha transcendência. E até mesmo já se falou em uma conversão religiosa inversa. Interessante isso. Conversão invertida, ou seja, uma espécie de religião sem Deus, uma teologia sem Deus. São designações que se encontram num trabalho muito interessante desse autor espanhol, Tierno Galván. Bom, em resumo, não se considerará nesta nossa exposição o conteúdo da religião, nem, portanto, o tema de sua consonância com a verdade, limitando-nos nós aqui a, indicado o fato de ser a religião uma virtude, referi-la concisamente sob o aspecto cultural. Ou seja, trataremos da religião não sob a espécie própria da religião, ou seja, o que é mais próprio da religião? Ser honra, reverência, culto a Deus. Não é disso que nós vamos cuidar. Mas sim, como um fenômeno cultural. É o que, no âmbito do cristianismo, se chama de cristianismo secundário, os efeitos gerados pelo cristianismo. Podem ler, por exemplo, algumas obras recentes, tem posto em evidência a importância da religião cristã para o estabelecimento de todo o serviço de assistência social. Na semana passada, ou retrasada, eu mencionava a circunstância de que o maior hospital particular da Itália é ainda o Sollievo della Sofferenza, em San Giovanni Rotondo, criado pelo Padre Pio. Quer dizer, uma obra, portanto, que vem da religião no ambiente social. Pois é um fenômeno, portanto, cultural, social, etc. Não há notícia de sociedade política alguma na trajetória da humanidade em que não estivesse presente a prática de alguma sorte de honra e culto a Deus. Nós vamos lá ver, por exemplo, nas atuais condições da China, e eu tive a ocasião de visitar a Rússia em 2003, e lá estavam as igrejas, continuaram a funcionar, as igrejas cismáticas, ortodoxas, continuaram a funcionar. Ou seja, ainda nesses regimes que se pregavam, que se afirmavam ateus, e em que havia persecução a quem exercitasse a religião, o fato é que ela prosseguiu. As célebres perseguições logo após a malfadada Revolução Francesa de 1789 só fez gerar maior religiosidade no povo francês. Eu estou citando aqui, para aqueles que queiram se dedicar um tantinho, uma coisa ligeira. Podia citar outros autores, mas esses são muito autorizados e neles se vão encontrar referências a muitos outros. Como nós fazemos, né? Indicamos um livro de uma autoridade, e essa autoridade tem lá uma lista de autores que nós podemos consultar. Esse autor contemporâneo, romeno, grande pensador romeno, Mircea Eliade, que tem vários estudos, alguns traduzidos para o português, sobre história das religiões. E uma obra mais antiga, essa interessantíssima, em 4 volumes, de Joseph Ubi, francês, História das Religiões. Muito interessante também, porque vai lá atrás e vai dando religião por religião, quais eram as práticas, os cultos funerários, a importância que tinha o sacerdote no plano político, às vezes, como ele exercia as duas funções de líder do povo e sacerdócio, etc. Bom, Lewis Mumford, a quem fiz referência há pouco, nessa obra que eu mencionei, não é A Cidade na História, que eu estou dizendo aqui, que é a Vulgata da história da cidade. Não conheço obra, nem ouvi falar de obra que seja mais preciosa quanto ao tema da história da cidade do que essa de Lewis Mumford. Diz ele que, nas suas origens, a técnica política, nas suas origens das cidades, né? A técnica política e a religião eram inseparáveis na vida urbana, ou seja, as 3 coisas estavam juntas. Quem dominava a técnica, dominava a política e exercia as funções religiosas. Mas, diz ele, foi a religião que assumiu a precedência e reclamou o primado. Ou seja, quando começaram a separar-se essas realidades, técnica, política e religião,
a religião assumiu a precedência. E é do mesmo Lewis Mumford a referência de que a primeira utilização da muralha pode ter sido de natureza religiosa. Era a defesa dos sagrados limites do têmenos, do recinto sagrado, para manter a distância os maus espíritos, de preferência manter a distância os inimigos humanos. Ou seja, sempre houve essa ideia de algum culto. Se esse culto era bem ou mal dirigido, é uma outra história que nós teríamos que enfrentar num plano de consideração de toda a história das religiões e, igualmente, no plano de aferição da verdade da religião, para saber qual a religião verdadeira. Em todo caso, ao longo da história, sempre a cidade será um lugar da religião. Isto leva a reconhecer a natureza antropológica da religião. Ou seja, por quê? Quando nós temos um efeito geral e constante, ou seja, em todos os tempos da história tivemos religião na sociedade, etc., etc., nós temos que reconhecer que essa coexistência, no nosso caso, de religião e cidade, não pode provir de uma causa particular. Ou seja, um efeito geral e constante só pode provir de uma causa igualmente geral e perseverante. E, nesse quadro, essa causa só pode ser a natureza do homem. Por sua própria natureza, o homem tende à religião. Eu menciono aqui dois autores. Um, bastante antigo, Tertuliano, que fez referência, vem aqui depois da palavra Tertuliano, que tem uma declinação do verbo referir, e falta, evidentemente, o pronome ser. Tertuliano referiu-se ao homem naturalmente cristão. E, por sua vez, Louis Céleron, que é um autor moderno, autor francês moderno, diz que o homem é naturalmente religioso. Naturalmente religioso. Devemos considerar um ponto de relevo. Nenhum de nós, vamos pegar uma experiência pessoal de todos nós. Paremos um pouquinho para pensar e vamos chegar a essa conclusão. Ao longo da vida, em determinadas situações, isso é mais comum, né? Quer dizer, como alguns dizem brincando, não há velório que não nos faça pensar um pouco, ou não há um avião trepidando para que nós não passemos em revista as questões fundamentais da nossa vida, não é? Mas também em situações de sublimidade, das vezes em que eu mais me vi, por assim dizer, abrangido por essas indagações de profundidade sobre a vida, sobre o que fazer, sobre isso que nós chamamos de questões fundamentais, foi uma visão sublime, lá na Espanha, do alto da montanha de Montserrat, vendo aquela maravilha que era Montserrat, e eu me pus exatamente a me questionar sobre as questões da vida, como todos nós fazemos em algum momento. Por que eu existo? Por que existe o mundo? Não, porque, em vez disso, não era o nada. Então, nós começamos a pensar, eu vou para onde depois? Isso aqui acaba aqui, porque eu tenho ânsia de infinitude, e todos os homens têm uma ânsia de infinitude, se nós somos, pelo menos corporalmente, finitos. Isso aqui é a religião. Isso que nos leva à religião. Vou aproveitar aqui que eu vi a carinha da minha filha ali passando num desses bonequinhos para fazer a saudação para os meus netos que estão assistindo essas nossas aulas. Vamos ver. Acho que é resultado zero, mas, enfim, de futuro a gente não sabe. Então, ao Ricardo Dip Baense, ao Matheus Dip Baense, as minhas saudações. Bom, não é só, porém, que a religião seja algo próprio da natureza do homem. É da natureza, mas vamos avançar um pouco. Porque não diz respeito apenas à natureza individual do homem. Aí que está. Claro, poderia ser. Voltamos à ideia do Robinson Crusoe, ou do eremita, lá mesmo em Montserrat. Eles vão viver e muitas vezes a vida do ermitão é exatamente dirigida a ter uma prática religiosa mais aguda, porque não é do normal das coisas que alguém queira viver afastado da vida social. Mas acontece que a religião se aclima, se molda à natureza política do homem. Ou seja, ele tem uma inclinação natural a viver em sociedade e a viver em sociedade com influxo religioso. Por isso, as sociedades como tal, recebem esse influxo religioso.
é dos tempos contemporâneos. Agora, essa análise é muito, embora vá fazê-la muito de maneira concisa, é preciso ser dita. É dos tempos contemporâneos esta ideia que vem sendo muito martelada de que religião é um assunto privado e que as instituições não devem ter religião, ou seja, as instituições estariam à margem da, da, da ideia de culto a Deus ou de submissão a Deus. Como se, pois, houvesse realidades no mundo que não se submetem a Deus. Ou seja, o homem individualmente se submete, mas a sociedade não. Precisamos pensar que, mesmo do ponto de vista metafísico, que a existência de Deus não é um problema de religião, não é um problema de teologia revelada. A existência de Deus é um problema de teologia racional, um problema de filosofia. A existência de um Deus criador põe à mostra que todo o nosso ser, o ser de todas as coisas, desde essas coisas artificiais, por exemplo, os óculos feitos, o computador, o papel, o livro, até cães, gatos e companhia, árvores e tudo mais, e os seres humanos, todos, enquanto somos, ou seja, enquanto temos o ser, participamos de algum modo de uma perfeição de Deus. E é muito interessante essa tese de que a religião seria um problema para viver dentro de casa, uma realidade meramente privada, porque exclui de Deus criador, exclui de Deus providente e exclui de Deus julgador, tudo aquilo que se deseja excluir arbitrariamente. Quer dizer, o homem excluindo, fazendo por sua conta, dizendo que exclui algumas coisas do âmbito de Deus. Como se diz, resta saber se Deus concorda com essa exclusão. Né? Bom, o fato dessa persistência social ou política da religião, persistência social ou política da religião, responde à circunstância de ser, como eu disse, a religião uma anexa da justiça. Ora, a justiça é uma virtude social. O que supõe sempre duas coisas. Alteridade, ou seja, um alter, não há justiça sem um alter, e a existência de um débito. Sem débito não há justiça. No campo da sociologia da religião, é reiterado o reconhecimento de seu influxo transformador, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Os indivíduos, evidentemente, se transformam com a religião, para bem ou para mal, ou seja, quando a adquire e quando a perde. Ele se transforma. É conhecida aquela frase do... outros autores falaram também, mas eu conheço a versão de Paul Bourget. Quem não vive como pensa, acaba pensando como vive. Ou seja, tem lá os indicadores da religião e não cumpre aquilo, ele acaba mudando e tentando justificar as condutas que tem. Sociólogos que não podem ser propriamente acusados de serem simpáticos à religião, como Durkheim e Weber, e também, modernamente, contemporaneamente, este sociólogo interessante, sociólogo inglês, mas que também não aparenta maior simpatia pela religião, Anthony Giddens, reconhece esse influxo, essa influência transformadora. E Giddens fala no papel revolucionário do cristianismo. Esse qualificativo revolucionário precisaria ser melhor definido, em todo caso. Mas Max Weber refutou em um estudo muito interessante que a religião tem um papel necessariamente conservador. Então, uma das acusações que alguns críticos da religião e supostamente progressistas fazem contra a religião é que a religião seria um instrumento de conservação da sociedade. Lembre-se daquela história do ideólogo Karl Marx, de dizer que a religião é o ópio do povo, é algo utilizado apenas para conservar o status quo. Max Weber provou que não. Em muitos casos, a religião realmente tem um papel reformador. A história do cristianismo é a história, sem dúvida, de uma grande reforma. Aquilo é algo inexplicável que um carpinteiro, um filho de um carpinteiro, com um grupo de apóstolos
rigorosamente pobres, mal educados, incultos, tenham conseguido chegar, se a gente tinha conseguido chegar a poucos séculos depois, estabelecer-se na Europa e criar a civilização ocidental, a civilização cristã, como conseguiu fazer. Portanto, de conservação não há nada nisso. Por sua vez, Peter Sorokin, a quem eu já fiz referência em aulas anteriores, Sorokin é um pensador, sociólogo importante, judeu russo, que esteve no primeiro, quando houve a Revolução Russa, assumiu um posto, salvo engano, de ministro das Relações Exteriores do governo revolucionário russo. Mas depois, quando a coisa esteve próxima de cair na mão dos bolcheviques, ele rapidamente abandonou a Rússia e foi morar nos Estados Unidos. E ele escreveu várias obras, não sei se a semana passada ou a outra, eu citei a Revolução Sexual Americana, uma obra importante de ser lida, mas esta aqui, Sociedade, Cultura e Personalidade, é um estudo mais amplo, e ele ali fala do poder criador da religião. E mostra algo interessante, que quanto mais a religião é influente na sociedade, menos força criadora possuem os negócios. Vale dizer que o ânimo de ganância, ou seja, o materialismo, a falta de caridade, o apego ao dinheiro. Porque, na verdade, vamos reconhecer o seguinte, a tendência religiosa do homem é tamanha que, se ele não presta culto ao Deus verdadeiro, prestará a um Deus falso. Essa é a tendência. E esses cultos idolátricos podem ser a bens materiais. Houve um tempo, e logo após a proclamação dos mandamentos, que os hebreus cultuavam o bezerro de ouro, ou como dizem algumas pessoas, em tom de brincadeira, cultuavam o ouro do bezerro. Mas como quer que seja, isso demonstra o culto idolátrico. E nós temos o culto idolátrico em várias partes da humanidade. Uns mais, outros menos. Bom, mas isso põe à mostra esse estudo do Sorokin, essa observação do Sorokin sobre a importância da religião na formação dos costumes, revela o poder de contenção ou temperança desempenhado pela religião e, ao mesmo tempo, realça a virtude da fortaleza, com exemplo vívido de algumas práticas religiosas. E, às vezes, o exemplo vívido, eu até menciono aqui algo adicional, de o credo religioso ser o alimento para determinadas resistências de natureza social, de natureza política. Eu mencionei aqui a história dos mártires da fé, e muitos podem ser vistos, mas também menciono a coragem dos cristeiros mexicanos e dos carlistas das Espanhas. A história dos cristeiros é magnífica, não é? Um dia nós podemos até mencionar algumas delas, porque a cristiada mexicana é dessas realidades maravilhosas com que encontramos na história. E os carlistas espanhóis são figuras magníficas, e homens de grande fibra, de grande valor, que, nutridos de religião, lutaram pela sua pátria e impediram que a Espanha, em meados do século XX, pouco antes da metade do século XX, caísse em mãos destruidoras da civilização europeia. Muito bem. Em resumo, a religião é uma prática universal da humanidade. Por isso, nós reconhecemos que ela é um próprio da natureza humana. 2. Não só, porém, da natureza individual do homem, senão que também comparte de sua natureza política ou social. Ela também existe na vida social. Terceiro, a religião possui força criadora, seja na ordem individual, seja na ordem social. E quarto, frequentemente, mas é preciso dizer que nem todas as religiões assim o fazem, até porque nós temos religiões demoníacas, ou seja, religiões satânicas. Nem todas as religiões, portanto, mas de um modo frequente, a religião, qualquer que ela seja, fora esses extremos, contribui, de algum modo, para as virtudes individuais e sociais. Umas contribuem mais, outras contribuem menos. Umas são dotadas de grande razoabilidade,
de sistemas bem articulados, chamados edifícios das virtudes. Consideram, portanto, toda uma armação, uma armadura, ou pilares, né? Desde as virtudes teologais, passando pelas intelectuais, chegando às virtudes morais, etc. Todo um edifício, e outras menos, porque se deprimem em algum aspecto, se abandonam a via correta em determinado momento, ou seja, se constroem, às vezes, à la carte, né? Escolhe o que quer e o que não quer. Essa é uma característica aqui. Todos nós temos amigos que têm isso, né? Tem religião à la carte. Eu sou de tal religião, mas dela eu sigo o seguinte: isso aqui eu não sigo. Outros exercem uma função meramente subjetivista. Não, eu sou da religião tal, mas frequenta tal culto assim assado. Por exemplo, um católico vai à missa, não, só vou quando estou com vontade. Essa gente que é o que nós aqui, às vezes, falamos de católico de IBGE, não é? Quando vem o investigador do IBGE, ele se diz, não, sou católico, então marquei. Mas não tem mínima vida religiosa. Bom, ou tem muito pouco. Para ser-se de uma religião, evidentemente, é preciso estar ortodoxamente ligado a seu credo. Né? Por contrário, nós podemos usar o nome e dizer que tem uma religião e sendo completamente de outra. Bom, o que nos importa aqui é dizer que a religião é um elemento importante para a pedagogia de toda a comunidade. E que o notário deve ter isso em mente. Deve considerar esta virtude com muito cuidado, porque dela emanam efeitos muito favoráveis para a vida comunitária. O notário é um agente importante, um actante de muita relevância no campo da concórdia, ou seja, do amor político, do amor na sociedade. E essa é uma coisa relevante. Parece um pouco patético dizer isso. Soa mesmo de maneira patética, até para mim próprio isso soa, mas é a realidade. O que nos faz falta é exatamente um tanto mais de amor na sociedade. E onde falta o amor, logo vem a força para subjugar o direito. O amor é que poderá temperar a força e nutrir melhor o direito, iluminar o direito. E é isso que nós estamos perdendo. E dentre os amores que devemos ter, há este grande amor pelo direito notarial, pelo notariado, pelos registros públicos. No momento, para culminar essa aula, em que nós enfrentamos alguns problemas interessantes. Sabe que em 1989, todas as moças que estão aqui já não haviam nascido ainda, e eu já falava sobre algumas coisas sobre registros, com meus pobres modos, com a escassez dos meus conhecimentos, mas falava. E uma das coisas que eu chamava a atenção, lá no fim da década de 80, era sobre a tomada administrativa dos registros e das notas. Olha, estamos vendo cada vez mais, estamos partindo para isso que é a administrativização. Pouca gente sabe. Eu vou contar esse episódio porque mais ou menos público. Eu fui honrado com a designação do então presidente do egrégio Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, para ser o representante do CNJ junto ao Sinter, que alguns chamam de Sinter. Siglas chamam-se de qualquer modo. Muito bem. Eu, naturalmente, não havia como dizer que não aceitava essa designação. Aliás, nem fui consultado. Simplesmente baixou. Era da competência do senhor ministro este ato. E eu era assessor à altura, isso é uma coisa que me honrou muitíssimo, desta grande ministra do Superior Tribunal de Justiça, que foi uma excelente corregedora nacional, ministra querida amiga Lídia Fátima Nancy Andrighi. Eu procurei a ministra Nancy e disse a ela, ministra, eu fui nomeado, é uma honra, etc., eu estou assessorando a senhora, mas eu quero dizer-lhe que, se a senhora quiser, dispense o meu trabalho, mas eu não irei a nenhuma reunião do Sinter. E não irei à reunião do Sinter, porque eu não concordo com a forma como o Sinter foi constituído,
a forma como o Sinter está adotando meios de fazer atos do registro, assumir competências do registro. Mesma coisa se pode falar de outras entidades que recolhem dados dos serviços registrais. E foi assim, eu não fui em nenhuma dessas reuniões. Não sou de todo contrário a que o Estado tenha acesso a informações dinâmicas daquilo que se passa nos registros e nas notas. Não sou contra isso. Mas sou claramente contrário a que haja a formação de um banco de dados e não de informações junto ao Sinter. E ao CIRC também. Sempre fui contrário a isso. O que eu estou falando não é público, eu falei várias vezes em reuniões do CNJ e continuo a pensar assim. Essa administrativização que está sendo feita, essa redução, muitas vezes, de algumas entidades à função de repartição pública, como é isto? São despachantes de repartição pública? Quantos cartórios desse nosso Brasil já estão premidos por necessidades econômicas, necessidades financeiras, alguns passando necessidade, ainda vão ter que dar conta de novos serviços gratuitos, prestar informações administrativas. Então, tudo isso faz parte de uma coisa que se perdeu lá atrás, não se prestou atenção. Nós confiamos em que as pessoas fossem sozinhas fazer a resistência moral que era devida. A resistência não é política. A resistência devia ser, de começo, moral. Resistência ética. Ou seja, essas coisas precisam ser pensadas. Ainda há tempo, a meu ver. E, como eu lhes disse na semana passada, nem acho que seja suficiente a resistência moral. Mas ela é necessária. Quer dizer, é uma condição necessária para que as entidades das notas e dos registros preservem a sua natureza e a sua grandeza. Se não houver uma reforma da natureza moral, uma tomada de consciência moral, é inútil ficar confiando em legislações que vão se sucedendo e vão surpreendendo muitos notários e muitos registradores. Eu, talvez por não ser notário nem registrador, me sinta com muita liberdade de falar de determinados assuntos que parece são tabus para muitos. Mas tenho aqui a consciência de que o imenso amor que tenho por essas instituições, não sei nem por que nasceu isso, para ser franco. Não havia nenhum motivo para ter nascido isso. O fato é que nasceu. E uma vez nascidos, os amores costumam ser um pouco incontroláveis, não é? Paciência. Meus senhores, muito obrigado. Espero não os ter aborrecido muito com essas minhas considerações e vamos prosseguir. Quero agradecer a todos aqui. Eu tenho feito... Eu quero pedir desculpa, porque nem todos os nomes entram aqui na lista, sabe? Depois eu vejo e noto que outras pessoas estavam e eu, às vezes, não as cumprimento. Outro dia, aviso a doutora Adriana Tobias, que vi que o doutor Rodrigo, tem nem o nome dele, não lembro mais, Rogério Tobias, estava me vendo lá do Líbano e não o cumprimentei, só fiquei sabendo depois. Então, se puder falar a ele meus cumprimentos, espero que ele volte logo. Doutora Paula Cassim, boa noite. Doutora Thais Castelo Branco, acadêmica lá do Maranhão, boa noite. Doutora Nívia Azevedo, doutora Maria Lourdes Moreira, Carol Marques, Rafaela Sais Pedroso, Maria Lúcia Sofia Pasquini, Maurício Marques Canto Júnior, aparentemente a doutora Maria Isabel Dipe Capolete estava aqui, porque foi saudada pela doutora Mônica, Silvia Dipe Baiense, Fausto Mota, que está sempre presente aqui nas nossas aulas, muito obrigado. O Ricardo escreveu de novo, oi vovô, não é? Doutor Fausto, muito bem.
escreveu aqui um texto, doutor Eduardo Amadei, que também está sempre presente, muito boa noite. O grande juiz lá do nosso Rio Grande do Norte, doutor Odinei Dreger. Esse é um homem de grande valor, de grande importância. Guardem o nome desta autoridade judicial que merece muita consideração. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Joel Lawande também, minha saudação. E nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem. Muito obrigado a todos.